Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Renato, mais uma aula aí da nossa disciplina de Sistemas Elétricos em Alta Tensão, né? Hoje é continuação da nossa aula 4, que a gente falou lá sobre equipamentos de equipamentos de média e alta tensão, né? E hoje, a aula 5 foi a nossa avaliação, e agora a nossa aula 6, a gente então vai prosseguir com esses equipamentos de média e alta tensão, certo? Então, conforme a apresentação da nossa disciplina, né? A aula 5 ali, que seria, mas como foi a avaliação, né, a gente vai falar hoje sobre os conteúdos ali que os conteúdos que estavam previstos para a aula 5. Vamos falar sobre religadores automáticos, transformadores de potência, transformadores de proteção e medição e também sobre os reguladores de tensão, né? Todos esses são equipamentos aí de distribuição, né? E com exceção do transformador, que também é utilizado na subestação. Então, iniciando aí, muita gente acaba às vezes confundindo esse equipamento aí quando está ali de pendurado no poste ali, né? Então, o religador automático, ele, para os leigos aí, muitos acham que é um transformador, né? Então, o religador automático, ele nada mais é do que uma automatização ali da nossa chave fusível ou da chave religadora, que a gente já falou na aula anterior, né? Então, o religador automático, ele funciona como um interruptor na rede, né? E também faz essa proteção aí para religar automaticamente em caso de algum problema transitório, né? Então vamos ver a definição aqui do religador automático. Religador automático é o equipamento aplicado na rede de distribuição de energia elétrica com a finalidade de efetuar a interrupção de corrente elétrica dotados de uma determinada capacidade de repetição em operações de abertura e fechamento de um circuito, na ocorrência de um defeito. São projetados para uso em linhas aéreas de distribuição, subestações de distribuição e aplicações de smart grid, né? O smart grid ele vem muito forte com a parte de equipamentos telecomandados, né? Equipamentos inteligentes aí, que são controlados aí remotamente, né? Então o religador automático ele possui essa função, que já é uma grande vantagem se comparado à chave fusível ou à chave religadora, né? Então a peculiaridade aí do religador automático, as operações do religador podem ser combinadas nas seguintes sequências, né? Então ele tem alguns ajustes ali para fazer esse religamento, né? Como eu expliquei, o religador automático ele funciona na ocorrência de problemas transitórios na nossa rede de energia, né? Em torno de 90% dos problemas que acontecem na rede de energia são transitórios, né? E geralmente causados aí pelo mau tempo, né? Ventos aí acabam é, batendo em galhos e os galhos acabam tocando a rede de energia, né? Gerando ali uma corrente de curto-circuito, né? E o religador automático ele consegue ter essa leitura, né? Automaticamente quando vem essa corrente de curto-circuito, ele vai ter a sensibilidade ali sobre essa corrente e vai efetuar o desligamento daquele circuito, né? E logo após um tempo ele vai fazer o religamento automático, né? Se for um problema transitório, né, a partir da hora que ele religar automaticamente, né, vai continuar a disponibilidade de energia, a concessionária vai continuar faturando, né, tem consumidor ligado à rede, então além da qualidade da entrega de energia, né, sem a interrupção, ou sem grandes interrupções, a concessionária ainda fatura por estar mantendo a disponibilidade, né, está faturando a energia que está entregando ao consumidor, né? Então,
o religador automático ele pode ser feito alguns ajustes, né? Sendo que na ocorrência lá de um problema transitório, ele pode, logo depois de sentir essa sensibilidade da corrente de curto-circuito, ele vai ter uma ação rápida de religamento, né? E se permanecer aquele problema naquele circuito, ele vai tentar religar mais 3 vezes de forma mais lenta, né? Então, tenho essas opções de ajustes, né? Ou posso fazer ajustes ali em duas religações ali rápidas e duas lentas, 3 rápidas e uma lenta, ou todos os religamentos de forma rápida, ou todos os religamentos aí de forma lenta. Então tem esses ajustes que podem ser ajustados no nosso religador automático, né? Imaginem que o religador automático ele é uma chave fusível, né? Automatizado, né? Alguns componentes aí do nosso conjunto do religador automático, né? Eu tenho um transformador de potencial nessa parte da rede, e esse transformador de potencial ele serve lá para alimentar a minha caixa de comando, né? Tem uma caixa de comando ali onde eu faço alguns ajustes, eu coloco o religador em operação, tiro ele da operação. Acho que na próxima imagem, se não me engano, tem essa imagem. O religador automático, ele tem aqui, ó, no caso ele está vindo de um lado oposto à entrada de energia e aqui a saída do religador, né? Então aqui no meio eu tenho aqui como se fosse uma chave fusível, que faz o seccionamento, faz a abertura e faz o fechamento, né? Então dentro aqui do compartimento do religador, ele tem o isolamento ali contra o arco elétrico, ele pode ser a gás, né? Geralmente é o SF6, que é o hexafluoreto de enxofre. Pode ser chave religador, o religador automático ali, e a parte interna dele sendo o isolamento ali a óleo ou a vácuo, né? Então tem essas opções. Junto no religador automático, tanto na rede que está entrando no meu religador quanto na saída, eu tenho o meu conjunto de para-raios, né? Um para-raio por fase. Aqui na entrada do religador também, a mesma coisa. E os para-raios, como a gente falou ali na aula anterior, eles são interligados à terra, né? Eles servem para proteger o equipamento e na ocorrência de algum surto, né? Ele vai escoar essa energia para a terra, certo? Tá. Vamos voltar aqui nessa imagem. Então nessa imagem que está um pouco mais de longe, né? Mas aqui está meu TP, né? E o meu TP, o que ele faz? Ele transforma aqui, a gente vai falar hoje sobre os transformadores de proteção e controle, né? E ele faz o rebaixamento da tensão aqui, né? Então eu tenho, por exemplo, aqui 13.800 volts, né? O TP vai rebaixar minha tensão aqui para alimentar aqui a minha caixa de comando e carregar uma bateria que eu tenho aqui, se caso ocorrer uma falta de energia, né? Mesmo com a falta de energia eu consigo estar operando aqui a minha caixa de comando para botar ou retirar o meu religador automático de operação, certo? Aqui acima do religador automático tem um conjunto de chaves seccionadoras, né? São chaves faca, certo? Então, se acaso eu quiser fazer uma operação aqui, uma manutenção, né, nesse equipamento, basta eu fechar esse conjunto de chaves seccionadoras e a energia vai estar passando, pode passar diretamente aqui na rede e o religador ser retirado ali, no caso da rede, para ser feita a manutenção. Então, esses são alguns detalhezinhos. Então, imagine que o religador automático nada mais é do que uma chave fusível que funciona de forma automática, né? Ele não tem a queima dos elos fusíveis, e sim ele tem um circuito eletrônico ali, que vai comandar a abertura e o fechamento
desse religador automático. E como eu falei lá, ele é muito aplicado na parte de Smart Grid, então ele pode ser comandado, então ele pode ser feita a abertura daquele circuito e fechamento de forma remota, né? Se vocês procurarem vídeos no YouTube, tem o pessoal operando religadores automáticos, beleza? Então, o nosso próximo equipamento que a gente vai estar falando é sobre os transformadores de potência. Eu vou explicar o funcionamento deles e a gente vai falar um pouquinho sobre também os TAPs do transformador, que é importante a gente saber sobre os TAPs do transformador, né? Aqui do meu lado, do lado esquerdo do vídeo, tem dois transformadores monofásicos, né? E aqui mais ao lado direito, dois transformadores trifásicos, né? Partes do transformador, né? Aqui na parte de cima eu tenho as minhas buchas DAT, né? Ou buchas do primário, né? E um pouco menores aqui eu tenho as buchas DBT. O tanque principal do transformador, né? Se for um transformador a óleo, certo? Então o tanque principal ele é essa parte, a parte aqui, que é a parte ativa, onde eu tenho o núcleo do transformador e tenho os enrolamentos, né? Eles eles operam, eles trabalham inundados ali a um óleo isolante, certo? Aqui nessa parte externa eu tenho os radiadores, que eles servem para fazer o resfriamento do transformador. Então, o transformador trabalhando ali a plena carga, ele vai acabar aquecendo, né? Então, os radiadores fazem a função ali de resfriar o transformador. E aqui eu tenho um tanque de expansão, que ele serve como expansão aqui do meu tanque principal. Ele funciona como se fosse lá o nosso reservatório lá do radiador do carro, né? Só que ali com óleo. Então, à medida que o transformador aquece, esse óleo ele vai ocupar mais espaço do que ele ocupa quando está frio, né? Então, se ele acabar aquecendo, ele vai acabar ocupando um pouquinho mais espaço, ele vai aquecer e vai subir aqui no meu tanque de expansão, certo? A partir da hora que o óleo resfria, né, o óleo vai voltar todo aqui para o tanque principal. Outra função do tanque de expansão é também para caso de falta de óleo no transformador, né? Se faltou óleo no transformador, que ele não trabalha a seco, se faltar óleo ele vai acabar curto-circuitando, então vai acabar queimando esse transformador. Então o tanque de expansão também serve para isso, serve como um o exemplo bem prático é o nosso radiador do carro lá, né? Tem aquele tanquezinho lá colocado líquido de arrefecimento lá, né? E ele não pode baixar do nível mínimo e não pode ultrapassar o nível máximo. Então aqui no tanque de expansão é a mesma coisa, ele tem um nível mínimo e um máximo, né? Se acaso tiver algum vazamentinho de óleo, o tanque de expansão vai acabar abaixando, ele vai estar sempre mantendo o tanque principal cheio de óleo. E quando o óleo aquece, ele vai subir para o tanque de expansão ali para ter onde expandir, né? Certo? Então, o transformador, como eu falei lá na aula de comandos, né, mais no início do ano, ele é baseado em dois princípios, ele funciona por dois princípios. O primeiro é descrito via de lei Biot-Savart, afirma que a corrente elétrica produz um campo magnético. E o segundo é descrito na via lei da indução de Faraday, implica que um campo magnético variável no interior de uma bobina ou enrolamento de fio induz uma tensão elétrica nas extremidades desse enrolamento. Então, no meu núcleo aqui, se for injetado aqui uma corrente alternada, no meu enrolamento primário, no meu núcleo vai acabar percorrendo por ele um fluxo magnético, né? O princípio lá da bobina de um contator, né? O eletroímã, né? E a lei da indução nos diz que num indutor, né,
eu consigo induzir uma tensão no enrolamento do secundário. Então, com esses dois princípios aí o do fluxo magnético e o princípio da indução, eu consigo transferir de um enrolamento para outro uma determinada tensão e uma determinada corrente, né? E o legal disso é que a minha tensão do primário, né, eu consigo transformar, eu consigo rebaixar essa tensão ou aumentar, dependendo do tipo do transformador, apenas alterando o número de espiras dos enrolamentos, né? Note que aqui no enrolamento primário, né, eu tenho várias espiras, né? Aqui está representado aqui, e de um condutor um pouco mais fino, né? E aqui no meu condutor, no meu indutor aqui no meu enrolamento do secundário, eu tenho menos espiras e de um condutor um pouquinho mais grosso, né? Isso representa aquela questão lá da relação entre tensão e corrente. Então, quanto maior a tensão, minha tensão primária, vai ser menor minha corrente. Então, no secundário eu vou ter uma tensão um pouco menor, porém uma corrente maior, certo? E o meu transformador, ele pode ser do núcleo monofásico, conforme esse exemplo aqui, e ele pode ser um transformador trifásico, né? Que o transformador trifásico ele pode ser um banco de transformadores, um banco trifásico, né, de transformadores, ou um transformador de núcleo trifásico, que são os dois exemplinhos conforme está ilustrado aí. Outro detalhe importante, eu sempre digo que a placa do transformador ali é a identidade do transformador. Então, na placa a gente consegue saber praticamente tudo sobre aquele transformador, né? Eu tenho aqui a questão do número de série dele, data de fabricação, potência do transformador, né? Esse aqui é uma plaquinha do transformador de 112,5 kVA, a norma que ele foi aplicado, impedância, todas essas descrições aqui são bem lógicas, né? Então o que está escrito aqui é o que é o detalhe que é do transformador, né? O que é mais importante que eu penso, e a gente vai aprender na aula de hoje, é sobre os tapes do transformador, né? Então, aqui estão os detalhes sobre os tapes do transformador, né? Que é o comutador de ligação. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui eu vou falar para frente. Então, os tapes do transformador estão detalhados aqui nessa tabelinha, né? Nesse caso, esse transformador aqui é um transformador com 3 tapes. Ó. Nota aqui que está 1, 2 e 3. E cada tap é referente a uma tensão. A gente já vai entender porquê disso, né? No tap 1, né, eu terei a ligação aqui, a derivação das espiras 7 e 10, 11 e 8 e 12 e o 9, conforme tá me dizendo aqui. No tap 2, vai ser a ligação entre as derivações 10 e 4, 11 e 5, 12 e 6. E no meu tap 3, 13 e 4, 14 e 5, 15 e 6. Então, como a gente vai, já vou explicar sobre o que é o tap, né? Aqui são as derivações de espiras que cada tap vai selecionar, né? Já explico por quê. Outro detalhe, aqui está me indicando que os meus enrolamentos aí, a entrada da tensão do primário, ela está ligada em triângulo, né? A ser confirmado aqui no próprio desenho da bobina, a gente já consegue perceber aqui que ela está feita a ligação em triângulo. E o meu secundário, né, de praxe, sempre vai ser
ligação estrela, né? Por que tem que ser estrela? Para que a gente tenha o nosso neutro, né? O nosso neutro nada mais é do que o miolo aqui da minha estrela, né? Se tiverem dúvidas sobre isso, qualquer coisa eu posso fazer um videozinho só explicando aí por que o transformador ele tem a entrada ali com as 3 fases, né? E a saída eu tenho 4 buchas, né? 3 fases e o neutro. Beleza? Então a plaquinha do transformador é isso aqui, né? Tem uma tabelinha aqui que fala sobre os taps, né? A forma de ligação, que é a ligação das bobinas desse transformador, né? Aqui dá a minha tensão de entrada, tensão de saída, fase neutro. Beleza? Vamos para frente. Então, como eu falei lá, os taps ali são derivações de espiras, né? Então, o que determina a tensão obtida no secundário do transformador, em função da tensão aplicada ao primário desse mesmo transformador, é a relação entre o número de espiras existentes nos dois enrolamentos. A tensão é, portanto, diretamente proporcional ao número de espiras, o que nos permite estabelecer uma forma para o cálculo de tensões nos enrolamentos dos transformadores, né? Então, essa é a fórmula da relação de transformação, né? Então, o meu número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário é proporcional, né? Tem a mesma proporção da minha tensão do primário sobre a tensão do secundário, ou, né, inversamente proporcional à corrente do secundário e à corrente do primário. Beleza? Se tiverem dúvidas, me pergunte, que daí eu explico novamente. Mas olhando a formulazinha, vocês conseguem deduzir já. Né? Então, para que serve minha relação de transformação? Né? Aqui eu consigo tirar que se eu variar meu número de espiras, eu consigo alterar minha tensão do secundário, certo? Então, é assim que funciona os taps do transformador, né? Eu vou selecionar ali as minhas derivações de espiras, como a gente viu lá na plaquinha do transformador. E eu selecionando diferentes derivações das espiras lá do meu enrolamento do transformador, eu consigo regular a minha tensão do secundário. No transformador, utiliza-se o comutador de derivações, que são os taps, para manter a tensão secundária dentro de valores adequados. A ANEEL tem umas normas ali sobre o fornecimento de energia de qualidade, né? E a variação de tensão, na verdade, ela quanto menos variar, melhor. Ela tem que estar ali na casa dos 220 volts, né? Conforme a gente conhece. Mas ela tem lá um campinho de variação lá que ela pode variar entre 201 volts até 230 volts. Ou 231, alguma coisa assim. Mas manter a média do 220 volts sempre. Então, se eu tenho em uma localidade lá, por exemplo, que o meu transformador está recebendo em média tensão lá, está recebendo 13.200 volts, por exemplo, né? Então, para mim fornecer o 220 volts no terminal secundário, por exemplo, esse da plaquinha aqui, eu teria que estar com ele ligado no TAP 2. Se lá naquele transformador específico está chegando lá, ele está muito longe, está muito distante lá da subestação, eu tenho a queda de tensão e tal, por conta da distância. Às vezes está chegando a uma tensão bem mais baixa, né? Próximo aos 12.600 volts, eu teria que deixar esse transformador operando ele no TAP 3, para eu conseguir ter o 220 ali no meu secundário transformador. Então é mais ou menos assim que funciona. Então, como eu já falei, TAP são derivações de espiras de uma bobina. Portanto, ao mudar o TAP, altera-se o número de espiras. Assim, então, mudando a relação de transformação e, consequentemente, a tensão secundária. Então, aqui foi o que eu expliquei lá na plaquinha. O TAP 1 vai selecionar, por exemplo, aqui os terminais 10 e 7. O TAP 2 o 10 e o 4. E o TAP 3, o 13 e o 4.
Eu expliquei lá na plaquinha, a mesma coisa que está desenhadinho aqui, ó. Beleza? Então, quais que são os tipos de TAPs existentes nos transformadores? Eu tenho TAP tipo painel, que é esse aqui. São de transformadores mais antigos, né? Eles têm aqui tem umas chapinhas de ferrite, né? E conforme eu selecionar essas chapinhas, pode ser colocado entre esses dois terminais aqui, ou se não sobre esse, ou se não sobre esse, ou sobre esse aqui. Então tenho 5 possibilidades de, de TAPs, né? Eu teria 5 TAPs aqui nesse caso. Então tem o tipo painel, que esse aqui é o pior, porque ele é imerso dentro do transformador. Então para mudar o TAP do transformador eu teria que desmontar o transformador inteiro. Então por conta de todas essas dificuldades, a maioria dos transformadores atuais são fabricados com o TAP tipo linear, né? Então essa peça aqui alaranjada, ela vai ficar dentro do transformador, né? A derivação das espiras vão vir dentro desses, como se fossem terminaizinhos aqui, né? E esse botão que vai ficar na parte externa do transformador, ele se consegue ajustar ali cada degrau do TAP do transformador, né? Então esse aqui, pelos furinhos aqui, parece que seria um TAP tipo linear com 5 degraus. Não estou enxergando bem aqui, mas aparentemente seria com 5 TAPs esse transformador, 5 posições, um TAP com 5 posições. Beleza? Então esse é mais fácil, mais novo. Ele consegue selecionar no lado de fora do transformador, eu seleciono ali o TAP desejado. Como é que eu sei qual que é o TAP adequado, né? Como eu falei, lá no interiorzão, lá tá chegando lá uma tensão muito abaixo dos 13.800, né? Teria que estar ligado lá no TAP 3, exemplo daquela plaquinha lá que eu expliquei para os senhores. Mas como que eu vou saber se está chegando aquela tensão, né? Então eu tenho um macetezinho aqui, eu tenho um jeito de descobrir isso, né? Então, o primeiro passo é com o multímetro, né? Aferir a tensão do secundário, né? Com essa informação, né, eu já consigo deduzir se a minha tensão do primário está chegando no nível adequado ou não, certo? Segundo passo, eu tenho que verificar a posição do comutador com seu respectivo TAP ligado e a tensão correspondente na placa do transformador. Então, vamos supor lá que está chegando 210 volts, né? O ideal seria que estivesse chegando 220, né? Então, se está chegando 210, eu já consigo deduzir que a minha tensão do primário está chegando um pouquinho abaixo, né? E eu vejo lá se eu tenho possibilidade de mudar lá o TAP do transformador. Vamos supor que eu esteja lá no TAP 2, né? Nesse caso, eu teria que mudar ele para o TAP 3 para poder chegar no 220, né? Que subentende-se que se a minha tensão do secundário está abaixo do ideal, né, minha tensão do primário também está chegando abaixo, certo? Então, primeiro passo, vou aferir a tensão do secundário. Segundo passo, verificar qual o TAP em que o transformador está ligado, né? Terceiro, vou calcular a relação de transformação do TAP ligado usando a expressão. Então, o TAP lá da plaquinha que o transformador está ligado, dividido por 220, que é a minha tensão de referência, né? Aqui vai dar uma relação de transformação, né? Aí o que eu faço? Vou calcular a tensão do primário usando a expressão. No caso aqui eu vou deduzir a tensão que está chegando no primário, né? Eu calculei a RT, esse valor da RT aqui é o que eu vou utilizar nessa fórmula de baixo. E o V2 inicial é a minha tensão que eu aferi aqui no primeiro passo, né? Então,
vamos supor lá 210 vezes o valor que eu encontrei aqui na minha relação de transformação. Eu vou conseguir deduzir qual é a tensão que está chegando no meu transformador, né? Vou conseguir aproximar essa tensão que está chegando no meu transformador. Aí eu vou fazer a mudança do tap do transformador com a tensão mais próxima a essa tensão que está chegando na rede, né? Como eu falei, está chegando lá uma tensão próxima a 12.600 volts, vou mudar lá para o tap 3. Se estiver chegando 13.800, eu calculei aqui, né, deduzi que minha tensão está chegando acima, 13.800 por exemplo, eu vou mudar lá no tap 1, certo? Então eu vou mudar o computador para o tap de tensão mais próxima daquela que eu deduzi ali no passo anterior. Próximo passo, vou calcular a nova relação de transformação com o novo tap, né? Então, a minha tensão do novo tap dividido pelo 220. Vou ter um novo valor da relação de transformação, né? Então, eu vou calcular a nova tensão do secundário usando a expressão tensão da rede, né, nova ali do tap, dividido pela RT nova, pela minha relação de transformação que eu calculei aqui. Então eu consigo conferir ali a minha tensão do secundário, se ela vai chegar ali próximo ao 220. Não se preocupe que essa parte aqui do cálculo do TAP, eu vou passar para os senhores um exemplo e vou pedir para os senhores me entregarem um exercício sobre esse cálculo da relação de transformação ali da questão dos TAPs do transformador, beleza? Então, se esse valor aqui ficou próximo ao 220, beleza, né? Funcionou a minha mudança do TAP do transformador, né? Então, depois de encontrado esse valor, se estiver próximo ao 220, basta só eu conferir lá, aferir novamente ali a minha tensão do secundário para ver se deu certinho, se está próximo ao 220. Beleza? Mais uma vez, se tiverem dúvida, podem me perguntar. E vou passar um exercíciozinho sobre essa parte aí, a questão dos TAPs do transformador. Beleza? Vamos para frente. Entrando aqui nos transformadores de proteção e medição, né? De novo, a gente falou sobre os transformadores ali anteriormente, né? Os transformadores de proteção e medição, eles têm o mesmo princípio do transformador de potência, né? É aquela questão da indução, aquela questão do fluxo magnético, né? Só que nesse caso aqui, a aplicabilidade desses transformadores, eles são para proteção e medição, que no caso aqui são os TCs, que é o transformador de corrente, e o TP, que é o transformador de potencial, né? Potencial vem da tensão ali, só foi colocado esse nome de transformador de potencial para não ser confundido com o transformador de potência que a gente tem ali na rede de distribuição. Então, TC, transformador de corrente, TP, transformador de potencial. Transformador de potencial a gente tem lá no religador automático, já falei para os senhores ali nessa mesma aula, né? Então aqui um detalhezinho para diferenciar, isso aqui é dentro de uma subestação, né? Geralmente o TC, ele tem aqui a parte de cima dele aqui um pouco mais robusta, certo? E o TP já não, é um pouquinho menor aqui a parte vamos dizer assim, da cabeça ali desse equipamento, certo? Então, os transformadores de proteção e medição nada mais são do que os TCs e TPs. E para que eles servem, né? Então, os transformadores de medição, de potencial e o de corrente, ou os combinados, né? Também tem os dois equipamentos num equipamento só, são utilizados nas instalações elétricas de alta e média tensão
para fornecerem uma imagem dos valores das tensões e correntes nas ligações de aparelhos de medição e proteção, cuja construção não lhes permite suportar os valores reais das tensões e correntes da instalação. O TP é utilizado para medição e controle da tensão elétrica. Já o TC é utilizado para controle, medição e proteção em circuitos de média e alta tensão. Então, eles servem basicamente para alimentar ali circuitos, né, de controle, medição de energia, né, e também os circuitos de proteção, né. Então, por exemplo, tenho lá uma rede chegando a uma subestação lá, 230 mil volts, né. Já pensou, tivesse um equipamento lá para mim fazer a medição da energia, se ela está numa tensão boa, se ela está variando, né? Se tem um curto-circuito, imagina o quanto que ia ser robusto esse equipamento lá para fazer essa questão de controle, medição e proteção da energia, né? Então, foram inventados aí os transformadores de proteção e medição, que é o TP e o TC, justamente para rebaixar esse nível de tensão, né, e alimentar esses circuitos aqui de controle, medição e proteção a níveis muito mais baixos, né, e com uma grande precisão, né. Apesar dele ser um transformador que vai estar rebaixando aquela tensão, vai estar estipulando, vai estar fornecendo uma imagem, né, como está falando aqui, fornecendo uma imagem dos valores das tensões, eles são muito precisos, né? Então, exemplo aqui de um transformador de proteção e medição, né? Tem o enrolamento primário e 2 enrolamentos secundários, né? Ou enrolamento secundário e enrolamento terciário, né? Então, ele vem aqui lá da minha média tensão ou da minha alta tensão, e para um circuito que ele está indo lá para os meus equipamentos de proteção, e o outro lado está indo para os meus equipamentos de medição, que vão fazer lá o controle de quanto de energia que aquele circuito está gastando, enfim, lá os quilowatts-hora lá que a gente conhece, né? Então, empresas aí recebem energia em média tensão, né? Então, lá dentro do posto de transformação, eu tenho TCs e TPs lá, e tenho os equipamentos de medição de energia, meus relógios medidores lá, certo? Então, aqui ele estaria indo para medição, está indo lá para esses relógios medidores de energia, certo? E aqui está indo para proteção, para caso algum equipamento tenha que entrar em operação ali para desligar o circuito, por exemplo. Então, aqui a diferença de dois TPs, né? Um TP de subestação, né? Esse aqui é um TP de alta tensão, e aqui eu tenho um TP de média tensão. Esse é até um pouco antigo, é utilizado dentro de um posto de transformação, uma cabine de média tensão, certo? Aqui eu tenho um TC, como eu falei, ele já é um pouco mais cabeçudo ali, né? Tem a parte superior um pouco mais robusta, né? E aqui eu tenho um TC também de uma cabine de média tensão. Beleza? Outro TC dentro de um posto de transformação, né, num quadro de medição de energia. Existe o TC toroidal, que ele tem o mesmo princípio do meu alicate amperímetro, né? A ponta do alicate amperímetro nada mais é do que um TC toroidal, né? Então ele tem ali, e com o campo magnético, e ele acaba induzindo ali nos enrolamentos internos aqui do meu TC, e consegue fornecer uma imagem da energia que está passando ali no meu barramento. Beleza? Então aqui outro tipo de TC. Mais alguns detalhes sobre os transformadores de proteção e medição, né? Eu tenho minhas classes de exatidão, né? Cada TC tem uma classe de exatidão diferente. Se for
menor que 0,3, né? Então, quanto mais próximo de zero esse valor aqui, é um equipamento mais preciso, né? Tá querendo dizer que é um equipamento mais preciso. Então, se eu tenho uma classe de exatidão de 0,3, quer dizer que ele tem 0,3% de erro, né? Então, ele é utilizado aí para medição, né? Principalmente medição especiais em laboratórios. Aí de 0,3, medição de energia para fins de faturamento. Aí uma classe de exatidão 0,6 ou 1,2 para alimentação de instrumentos, amperímetros, watímetros. Aqui seria parte de controle, então. Então aqui medição, aqui controle. E os que tiverem o classe de exatidão lá com erro de 10%, né? Esses vão para a parte de proteção, né? A proteção é a parte que vai fazer com que acabe desligando o circuito, por exemplo. Outros detalhes, né? A parte dos sinais, vocês vão ver ali, já vou passar duas imagens das placas ali do TC e TP, né? Então algumas vão vir com essas caracteres, o que significa cada um deles. Aqui os dois pontos ali representar as relações nominais, né? O tracinho separar correntes nominais e relações nominais de enrolamentos diferentes. O X significa separar correntes nominais obtidas por ligação série ou paralela. E a barrinha ali separar correntes nominais e relações nominais obtidas por derivações, né? Vocês já vão entender isso aqui. Então aqui está os dois pontinhos, ó. Tá meio apagadinho aqui, mas aqui tá os dois pontinhos, né? Então tem uma relação nominal de 70 para 1, né? Então esse é um transformador de potencial, a plaquinha do transformador de potencial. A exatidão dele aqui, ó, 0,3. Então ele é um TP lá para medição para fins de faturamento, né? E o primário dele, rolamento primário, ele é para ser ligação em 13.800 volts. E no secundário dele ele vai tá trabalhando com 115 volts. Então, bem considerável. E, geralmente os TPs são de algum valor aqui da minha média tensão ou alta tensão. Eles vão ser transformados para essa faixa de 115 volts ou 120 volts. Aqui está representando o enrolamento, né? Primário, secundário. Que mais? Aqui dá outros detalhes, né? Ano, quanto que se pesa, frequência. Mas os principais aqui, ó, exatidão, a relação de transformação, tensão do primário e tensão do secundário, né? E aqui está me dizendo que eu tenho um enrolamento primário e um enrolamento secundário. Olha aí um TC, transformador de corrente. Então no primário desse TC, 75 amperes, e no secundário eu tenho, olha o tracinho aqui, ó. Então ele está me dizendo que eu tenho dois enrolamentos secundários, e ambos são de 5 amperes. Então o primário, ó, um enrolamento e dois enrolamentos secundários. Relação nominal de 15, os dois pontinhos, ó, 15 para 1, né? E o outro enrolamento também é 15 para 1. Beleza? Então, exemplo das plaquinhas aí do transformador de potencial e transformador de corrente. Beleza? Próximo assunto. Reguladores de tensão. O que faz o regulador de tensão? Regula a tensão, claro que sim. Mas como é que ele funciona? Pelo princípio também do transformador, né? O nosso regulador de tensão nada mais é do que um transformador implementado, né?
ele é um transformador que dentro dele ele tem um sistema de comutação automática, certo? Então a gente viu lá no transformador de potência, que se a gente quiser regular a tensão do secundário, a gente tem que selecionar lá o tap mais adequado de acordo com a tensão do primário para obter a tensão do secundário desejado, né? Só que no caso dos reguladores de tensão, eu tenho os dois enrolamentos ali muito parecidos, né? Como se fosse uma relação de transformação de 1 para 1, né? Só que daí, esse 1 para 1 tem algumas derivações espiras para mim justamente ter essa possibilidade de fazer a regulação de tensão para o meu nível ideal. Por exemplo, está chegando 13.500 volts, por exemplo, então meu regulador de tensão vai selecionar ali o tap adequado para mim continuar mandando a tensão lá em 13.800 volts, né, por exemplo. Então, o regulador de tensão é um equipamento eletromecânico destinado à manutenção dos níveis de tensão na rede de distribuição de energia. O equipamento atua quando há uma variação de tensão fora dos limites especificados em uma rede de distribuição de energia elétrica. Seu objetivo é corrigir a tensão a um determinado nível pré-definido. Sua robustez, eficiência e fácil utilização faz com que esse dispositivo seja amplamente utilizado em sistemas de distribuição de energia elétrica, nos quais se deseja a regulação da tensão em regime permanente. Então aqui está um esquema aqui unifilar aqui como é que funciona aí o nosso regulador de tensão, né? Então, da fonte aqui tá chegando 1000 volts, né? Mas eu desejo que aqui para minha carga, né, eu continue mandando 1100 volts, né? Esse aqui é uma imagem ilustrativa, só um exemplo, né? Então, aqui no meu regulador de tensão, né, ele vai selecionar lá meus taps, vai selecionar as espiras do meu secundário e vai implementar 100 volts. Então, está chegando 1000 e estou na saída do meu regulador de tensão mandando 1100 volts, né? Exemplo. Então, como é que ele funciona? Ali aqui é uma imagem um pouquinho mais implementada do que anterior, né? Tenho minha fonte, né? E aqui eu tenho o meu regulador de tensão. Então, está chegando lá, por exemplo, 1000 volts, né? E aqui eu tenho a minha chave reversora e aqui eu tenho minhas derivações de espiras, né? Então, minhas derivações de espiras aqui vai fazer com que essa pecinha aqui selecione as espiras corretas para mim poder mandar aqui para minha carga meus 1100 volts lá, como eu falei no exemplo desse diagrama aqui, né? Então, como é que ele funciona, né? Então, na parte interna do meu regulador de tensão, eu também vou ter um transformador de potencial, né? Note aqui, ó, transformador de potencial, e ele vai estar mandando lá para o meu circuito interno, meu circuito de controle do nível de tensão do meu regulador de tensão, via de regra 115 volts, né? E conforme a tensão que está chegando, a tensão da fonte que está chegando no meu regulador de tensão, o meu transformador de potencial vai fazendo a leitura dessa tensão com base aqui no meu 115 volts, né? Então, seguindo a curvinha aqui, abaixou de 115 volts, significa lá no meu primário ele está chegando uma tensão um pouco menor. A partir da hora que ele aumentar os 115 volts aqui, né, ele está fornecendo essa imagem para o meu circuito de controle, estimando que a minha tensão que está vindo da fonte é maior, e assim vai. Conforme que vai indo a curva dos 115 volts, né,
significa que a minha tensão que está chegando, ela está variando também, né? E o regulador de tensão ele vai ficar operando diretamente? Toda hora ele vai estar operando? Não. Aqui nesse gráfico aí tem uma amostragem ali, né? De um determinado tempo em que do nível de tensão ali do meu transformador de potencial. E está mostrando aqui a questão do tempo, né? Então, por um pouquinho de tempo aqui, ó, foi ó, tempo menor que 90 segundos, o meu comutador, né, o meu TAP do regulador de tensão, ele não vai atuar, né? Então, para ele atuar, ele tem que estar num tempo maior que 90 segundos, né? Então, a partir da hora que caiu aqui, ó, abaixou de 113,85 volts, né? Significa que meu nível de tensão lá do primário abaixou bastante também. Então, ele vai entrar em operação, ele vai selecionar o TAP adequado para justamente eu chegar com essa curva aqui próximo aos 115 volts, certo? Opa, subiu minha tensão lá acima, ele vai esse nível de tensão foi acima de 90 segundos, então ele vai acabar regulando a tensão novamente até o meu TP ali ficar nos níveis dos 115 volts, certo? Então é assim que funciona a questão do regulador de tensão. Então o TP é o responsável por fazer a leitura, né? Por estimar a tensão que está chegando no primário e enviar essa leitura, essa imagem dos valores aí para os meus circuitos de controle. E os circuitos de controle vão mandar o regulador de tensão operar ou não, né? Aqui mais um gráfico exemplo, né? Só que aqui um TP de 120 volts, né? Mas é da mesma forma, 3 volts para cima, 3 para baixo, né? E passou um determinado tempo aqui, maior do que e fora do range aqui, né? Dos 3 volts para mais ou para menos, ele vai entrar em operação e vai fazer o processo de comutação ali do meu regulador de tensão. Então aqui está a parte interna, uma imagem ilustrativa aí de como é a parte interna do regulador de tensão. Então aqui é o comutador de TAPS, essa peça aqui ela é como se fosse um relógio, ela vai girar ali entre para um lado ou para o outro aqui, né, e selecionar a derivação da minha espira, né? Tem rolamento sério e rolamento shunt. Então ele vai selecionar aqui qual que é o TAP mais adequado para me mandar aquela tensão desejada ali para carga, certo? Então aqui nessa outra imagem aqui ela tá mostrando aqui meu comutador de TAPs, né? E tá me mostrando aqui os TAPs ali onde vão para as derivações lá da espira dos enrolamentos, né? Então o que está dizendo aqui? Se o meu computador está justamente entre meio, esse computador que ele seleciona 1,5%, ele implementa, né, ou decrementa ali a 1,5% da minha tensão, né? E se for entre um e outro aqui, ele implementa e decrementa 0,625% da minha tensão. Então aqui está a imagenzinha ele do variamp do regulador de tensão, né? Tem um reloginho lá que tem em cima lá na parte do regulador de tensão, a gente já vai ver, né? E conforme está o reloginho ali, é conforme está os taps do regulador de tensão, né? Ele tem 8 possibilidades de tap, né? Aí eu tenho com a chave reversora, esqueci de falar sobre a chave reversora, que é essa parte aqui de cima, essa pecinha que ela seleciona um lado ou outro, né? Que eu consigo implementar ali, ter 32 possibilidades, né? Se eu tenho 8 derivações de espiras, né? E aqui no meu comutador de TAPs eu tenho duas peças, onde ela pode ser entre meio e pode ser entre duas derivações, né?
as 8 derivações aqui vão virar 16. E como eu tenho a chave reversora que pode inverter a polaridade, então das 16 eu vou conseguir fazer 32 variações de tensão do meu secundário, certo? Então tenho 32 possibilidades de variação de tensão. Então aqui está um regulador de tensão desmontado, né? As buchas lá na parte superior. Meu indicador de TAP, que é o variamp, né? Acabei falando antes. Eu tenho o TP, que é o que vai fazer a leitura da tensão, vai mostrar imagens da tensão e vai mandar ali para o circuito de controle. O que faz parte do meu circuito de controle? O reator de derivação, bobina de excitação, bobina de regulação, né? Esse circuito de controle vai acionar, aqui está a chave reversora, né? Então, para um lado ela vai ter 16 possibilidades de TAPs e para o outro vai ter mais 16 possibilidades de TAPs. Então tem 32 possibilidades aí de alteração na tensão do secundário. Então, como eu estava falando, o transformador de potencial ele vai mandar essa imagem dos valores da tensão, né, para o circuito de controle. E o circuito de controle, a partir da hora que em determinado tempo lá, por exemplo, os 90 segundos que a gente falou lá no gráfico, ele vai mandar o comando para o motor e esse motor vai girar ali o comutador de TAPs para ele selecionar a derivação de espiras adequada ali para fazer a regulação da tensão. Então aqui está o conjunto mecânico aí dos motores que faz a comutação automática dos TAPs do regulador de tensão. Aqui está um exemplo aqui daquela parte do meu contato móvel do comutador e os contatos fixos os terminais dos TAPs, né? Então aqui dessa parte aqui que é o que vai derivar lá para minhas espiras, né? Como falei, o regulador de tensão nada mais é do que um transformador de relação média ali de 1 para 1 e que eu tenho os TAPs ali que eles são comutados de forma automática, né? Então aqui está a questão da nomenclatura dos reguladores de tensão. Tenho 3 buchas. Tenho a bucha que vem da fonte, a bucha que vai para a carga e a bucha fonte carga, que ela é geralmente ela em ligações estrela ela vai para o aterramento. Então aqui está um exemplo aqui de uma ligação um diagrama de ligação do regulador de tensão, né? Aqui estão os para-raios, né, representados aqui, símbolo. As minhas chaves seccionadoras, nesse caso aqui são 3. Aí a ligação da bucha, né? Então tá vindo aqui da minha fonte, né? Entrar na bucha fonte e da bucha carga vai passar pela chave seccionadora e vai para o outro lado do isolador, né? Então aqui, por exemplo, tá chegando, pensando lá no primeiro exemplo que a gente deu lá, chegando 1000 volts e aqui vai estar saindo os 1100 volts, beleza? Na imagem ali que eu vou mostrar para frente ali, ela tem a parte completa aqui, tanto dos reguladores de tensão quanto o isolador, para-raio. Está representado na próxima imagem ali, já vou mostrar. Então aqui as chaves seccionadoras, nossa chave faca lá que a gente falou também na aula anterior, né? Também está nessa parte que se eu quero fazer uma manutenção da mesma forma que o religador automático que a gente falou ali no início da aula, aqui também eu tenho aquele conjunto de chaves onde eu consigo operar elas e fazer o bypass aqui desse conjunto de chaves, né? Tá passando energia direto aqui deixa eu desenhar aqui da outra.
Tá passando direto aqui de energia desse lado para esse, né? Consigo tirar da operação o regulador automático, o regulador de tensão para fazer uma manutenção, por exemplo, né? Beleza? Então ligações aí. Aqui está o meu banco de reguladores de tensão, né? Então aqui está minhas chaves, ó, meu conjunto de chaves. Lá em cima o isolador. Aqui está o para-raio, ó. Aqui deve estar escondidinho aqui o outro para-raio. Então, tem os 3 para-raios. Então aqui ele vem da fonte, lá vamos supor que desse lado é a fonte. Então tá vindo da fonte. Desce, passa pela minha chave seccionadora. E vai até na minha bucha F, né? Da minha bucha carga, vai sair, vai voltar para minha chave seccionadora e vai lá para o outro lado. Beleza? E minha bucha FC, ela está interligada aqui entre os três reguladores de tensão, e essas 3 aqui estão interligadas a uma malha de aterramento. Beleza? Então, bem simplesinha aí a questão dos reguladores, né? É importante vocês saberem a funcionalidade e qual que é a função de cada equipamento desse que a gente falou na aula. E se tiverem dúvidas, podem perguntar, podem mandar dúvidas aí. A gente vai sanando essas dúvidas. E o exercício eu vou passar para os senhores no grupo ali na sequência, para os senhores fazerem um exercíciozinho sobre a questão dos TAPs do transformador. Beleza? Então, com esses equipamentos apresentados hoje, a gente encerra aí a parte dos equipamentos de média e alta tensão aí que a gente tinha para a matéria. Beleza? Obrigado, bons estudos e até mais.